Bora então? Olha só, 15 anos para sair do papel, mas apenas alguns dias para se tornar o filme número 1 em diversos países. Você já sabe de que filme eu tô falando? Sim, tô falando de Adão Negro, novo filme da DC, que traz aí o mega astro Dwayne Johnson, né, que aqui no Brasil é mais conhecido como The Rock, no papel do anti-herói que dá título ao filme. Bom, não preciso nem dizer que as expectativas para esse filme estavam altíssimas, ainda mais depois de a estreia oficial ter sido adiada, né, era para ter acontecido em julho, mas rolou só agora em outubro, e então os fãs tiveram que esperar um pouco mais aí para finalmente ver o The Rock ali na pele do herói. O que, claro, só gerou ainda mais hype entre os fãs ali do personagem e dos filmes da DC. E eu finalmente tive a chance de assistir Adão Negro nos cinemas, e olha, eu tenho algumas coisinhas pra te falar. Então vem comigo que eu vou te contar tudo o que eu achei do filme, com uma análise narrativa e crítica completa de Adão Negro. E aí pessoal, esse é o Story Ideias, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal. Aqui quem fala é Jean Foss, eu sou jornalista cultural, roteirista e produtor de conteúdo. E só para não deixar passar em branco, se você quiser conhecer um pouco mais de mim e do meu trabalho, é só me seguir lá nas minhas redes sociais, que estão aqui no cantinho, aqui em cima, e na descrição do vídeo também. E a última coisinha antes de a gente partir para o conteúdo: se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, é só vir aqui embaixo, clicar no botão, é literalmente 2 segundos, e você ajuda muito o canal aqui, né? Ajuda o Story Ideias a crescer cada vez mais e a empurrar esses conteúdos para frente para cada vez mais pessoas conhecerem aqui tudo que eu produzo, enfim. Se você puder me ajudar nessa, eu agradeço muito. Agora, sem mais delongas, bora falar de Adão Negro, e só te avisando que essa primeira parte do vídeo não tem spoilers. Repito, não há spoilers. Então pode seguir sem medo que quando tiver spoilers, quando eu for fazer lá a análise e a crítica do filme, aí eu te aviso, beleza? Well, I do. Mas e aí, Gê, o que é esse tal de Adão Negro, afinal de contas? E olha, eu nem vou me estender muito aqui nessa primeira parte, porque se você chegou até esse vídeo, eu imagino que você já tenha lido a sinopse, ou tenha até assistido o filme, né? Então eu só vou dar uma pincelada bem rápida aqui na trama, para quem não tá familiarizado com ela, poder conhecer um pouco mais e todo mundo ficar na mesma página, fechou? Born out of rage. Pois bem, Adão Negro conta a história do personagem título aqui do filme, que é um anti-herói lá da DC Comics. E quando eu digo anti-herói aqui, caso você não entenda, não manje muito do termo, eu tô falando de um personagem que ele não é nem inteiramente bom e nem inteiramente ruim. Resumindo bem superficialmente, é uma figura que faz algumas coisas boas aqui e ali, mas também faz algumas coisas que não são muito boas, né? Então o espectador fica um pouco confuso porque não consegue entender se esse personagem é realmente bom, se ele é ruim, qual é a sua índole, quais são os seus objetivos dentro da história, enfim. É aquele tipo de personagem que te deixa realmente com um pé ali, um pé aqui, sem saber exatamente qual é o julgamento moral que esse cara faz, né? Ele ou ela, né? Faz dentro ali desse mundo, desse universo no qual o filme, no qual a série está se passando. Muito bem, a história de Adão Negro, portanto, é a seguinte: depois de ser agraciado ali com alguns poderes incríveis de alguns deuses egípcios ali históricos, que são os mesmos deuses que concedem poder ao Shazam também, né, que é outro personagem ali da DC que já ganhou filme, que você deve conhecer, o Adão Negro ele some por 5.000 anos. Mas quando um grupo de exploradores parte em busca ali da coroa de Sabbac, que é um item super valioso e poderoso, adivinha quem desperta do seu soninho de beleza? Pois é, o Adão Negro retorna agora em um mundo completamente diferente daquele em que ele viveu no passado, mas que também está recheado ali de aliados e inimigos. E a partir daí o anti-herói começa a implementar ali o seu senso questionável de justiça, ao mesmo tempo em que precisa frear novas ameaças à sua terra natal, chamada Kahndaq. E agora que você já sabe aí tudo o que rola em Adão Negro, mais ou menos, bora entrar na minha análise crítica e narrativa para você saber tudo o que eu achei do filme. E só lembrando que agora sim nós teremos spoilers. Repito, alerta de spoilers. Então, se você ainda não assistiu Adão Negro, salve esse vídeo para assistir depois, fechou? Muito bem, Adão Negro, apesar de todo o hype, de todo o marketing que foi construído ali em cima do filme, dizendo que a DC estava prestes a entrar numa nova era e tal,
É exatamente aquilo que você e eu já vimos dezenas de vezes. A trama de Adão Negro não é das mais empolgantes, mas consegue estabelecer bem ali a origem desse anti-herói, bem como as suas motivações e objetivos dentro desse universo da DC. You have two paths. O problema é que nós temos duas ideias centrais sendo trabalhadas ao mesmo tempo ali dentro de Adão Negro. E uma ideia meio que se sobrepõe à outra, né? Sem um determinado equilíbrio, o que poderia ter ajudado e muito a narrativa a ficar mais interessante. De um lado, portanto, nós temos a história de origem do Adão Negro, com várias voltas ao passado, né? Vários flashbacks que mostram pra gente ali a relação do protagonista com a sua família e com o seu país de origem. E de outro, nós temos ali a trama mais centrada na ação, né? Que envolve o vilão Sabbac, a Sociedade da Justiça e os caminhos para o futuro do Adão Negro. O roteiro tenta entrelaçar então essas duas frentes ali da melhor forma possível, mas pra mim acabou tudo ficando um pouco embolado no fim das contas. Isso porque, como boa parte dos filmes de heróis por aí, são muitos personagens ali a serem apresentados, muitos contextos a serem dados e muitos nós, né, que são abertos ali ao longo da narrativa e que precisam ser fechados. Here we go. Ou seja, em Adão Negro, a narrativa precisa se esforçar muito para nos apresentar, por exemplo, qual é o contexto de Kahndaq, quem é o Adão Negro, como ele surgiu, quem é a Sociedade da Justiça, quem é Sabbac, quais são as motivações dessa galera toda, como tudo isso se amarra e ainda influencia o futuro. Percebe como são muitos elementos que precisam ser minimamente explorados ali ao longo da narrativa para que ela faça sentido? E nesse bolo todo é normal que algumas frentes ali da história fiquem mal explicadas e que alguns personagens sejam mal explorados. O Sabbac, por exemplo, me pareceu um vilão bem legal, mas a própria explicação ali de origem dele ao longo da narrativa me pareceu bem atropelada. Eu gostaria, por exemplo, de saber mais sobre esse vilão, mais sobre aqueles seres infernais que concedem poder a ele, mas infelizmente a gente acaba ficando muito na superfície em relação a isso. Em relação à Sociedade da Justiça, que é uma parte bem importante, primordial ali do filme, eu senti que alguns membros dela não tiveram suas funções muito bem definidas ou bem executadas ao longo da trama. E acho que o maior exemplo disso pra mim é o Esmaga-Átomo, né, que foi colocado ali dentro da trama meio que como um alívio cômico, né, tá sempre ali fazendo piadinhas e tal, mas eu não ri com ele em nenhum momento e ninguém que tava perto de mim ali no cinema riu também. Look at that suit. It's cool. Thanks. You too. E aí a solução de roteiro para essa baguncinha toda acabou sendo mastigar o máximo possível de narrativa para o espectador. E para provar isso é só você notar como tudo, absolutamente tudo dentro do filme tem explicação. Seja por meio do próprio protagonista, de alguns voiceovers, de outros personagens, de flashbacks e por aí vai. Tudo é falado e entregue da maneira mais simplista possível, não dando muita margem ali para dúvidas ou interpretações por parte de quem tá assistindo. O que eu não acho lá muito legal, né? Porque você nunca fica com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Se perguntando ali pra onde a trama vai, por que tal coisa tá acontecendo, por que o personagem X tá agindo daquela maneira, enfim. O filme acaba te direcionando pra um lado só, né? Pro lado que ele quer que você olhe, por esse único caminho, e isso acaba tornando as coisas um pouco previsíveis demais, né? O que deixa a experiência de assistir Adão Negro um pouco menos empolgante do que poderia ser. Dito tudo isso, o The Rock tá absolutamente incrível ali no papel do Adão Negro. Parece que ele realmente nasceu pra interpretar um herói e ver ele em ação ali é bem divertido. Também gostei bastante ali do personagem do Gavião Negro, né, que tem essa pegada de coragem, de liderança, e ele acaba exercendo muito bem ali o papel que foi definido pra ele dentro da trama. I told you stop killing people. They look alive to me. E as cenas de ação, claro, também são excelentes ali, conseguem te deixar bem vidrado ali na tela, especialmente aquele efeito de câmera lenta, né, que reproduz o poder do Adão Negro de ver toda a cena de batalha ali em slow motion. E claro, pra terminar, a gente não poderia deixar de falar da cena pós-créditos, né, que conta com ninguém mais, ninguém menos do que Henry Cavill no papel de Superman, que acaba encontrando ali o Adão Negro no final. E isso sugere pra gente que pode haver ali uma batalha ou, quem sabe, uma parceria entre dois dos heróis mais fortes do universo da DC. Essa cena, aliás, foi uma das mais empolgantes, né? Uma das mais celebradas ali dentro do cinema, a galera ficou ensandecida e, claro, abre possibilidades muito legais aí dentro desse universo de filmes da DC que tá se remodelando, né? Então, vamos ver o que o futuro reserva. Behind you! Então, minha gente, resumindo o que eu achei de Adão Negro pra vocês, o filme é muito bem produzido, conta com ótimas cenas de ação e efeitos,
E tem ali o Dwayne Johnson, né, no papel principal, que, olha, realmente parece que ele nasceu para interpretar o Adão Negro. Contudo, todavia, a narrativa é bem acelerada, bem mastigada, o que deixa ali tudo um pouco previsível demais, né, e até um pouco desinteressante em alguns momentos. Sem falar em alguns personagens, né, que foram mal explorados ali e acabam aparecendo com funções não muito bem executadas. Ainda assim, assistir Adão Negro foi uma experiência bem divertida, e ao que tudo indica, a DC tem aí uma nova joia nas mãos para explorar ao longo dos anos. Mas se eles vão conseguir, aí já é outra história. Por fim, a minha nota para Adão Negro é 2 de 5. E é isso aí, galera, vamos ficando por aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, é só clicar no botão aqui, é rapidinho e ajuda muito. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E claro, comente, né, o que você achou de Adão Negro, gostou, não gostou, concorda com a minha análise aqui ou não, enfim. Comenta aqui embaixo e vamos trocar uma ideia. Um abraço e até a próxima!